galera, sejam bem-vindos. Sou o professor Isaac Herder e você está no canal Seu Professor de História. Hoje a gente vai falar aqui sobre conteúdo de história antiga. Nós vamos falar sobre a história dos fenícios, ok? Que foram aí grandes navegadores e comerciantes da antiguidade mediterrânea, né? Dando continuidade aí, né, à nossa história antiga, que seria conteúdo de sexto ano do Ensino Fundamental 2 e também de primeira série do ensino médio, do atual ensino médio. Ok? Vamos lá então, vamos embora, né? Então, primeiro a gente começa com a questão da localização geográfica dos fenícios, né? A gente tem aqui algumas coisas bem relevantes aqui para poder falar, né? Primeiro, né, que ela se desenvolveu ao longo das regiões litorâneas do que hoje, né, seriam, né, os países Líbano, Síria e Israel, né? Ali está falando aqui, né, mostrando a região da Palestina, a região da Fenícia, né? Então a gente tem uma diferenciação um pouquinho, né? Quer dizer que os fenícios se localizavam ao norte das terras dos hebreus, ok? E dá também para a gente poder ver, né, aqui que ao nordeste a gente tem a Mesopotâmia, né, ao nordeste dos fenícios, e ao sudoeste a gente tem também o Egito, que são povos que nós já estudamos, que já tem vídeo aqui no canal para você, depois você confere aí. Se você quiser, vai lá na playlist, você vai achar esses vídeos, esses conteúdos aí para você poder estar assistindo, ok? Outra coisa, a gente vai começar a falar um pouquinho agora sobre a questão da localidade geográfica, né? Da questão geográfica, da localização. Primeiro, os fenícios não se localizavam numa região muito fértil. Na verdade, a gente está falando de uma sociedade que se estabeleceu, que se desenvolveu em regiões litorâneas e em regiões pedregosas, o que não era muito bacana, né, para o desenvolvimento da agricultura. Então, obviamente, os fenícios eles tiveram que desenvolver outras estratégias. Não quer dizer que eles não tinham agricultura, eles tinham, mas ela não dava muito, não era uma agricultura suficiente aí para eles poderem fazer comércio com outros povos e tudo mais. Não era possível isso. Então, na verdade, era uma sociedade que tinha a agricultura, tinha o pastoreio, mas ele era muito restrito. Talvez aí no máximo para poder de subsistência, né? Na verdade, eles compravam alimentos de outras sociedades, como os egípcios e os mesopotâmicos. Então, basicamente é isso. Eles estavam em costas pedregosas voltados para o mar. Tá? Aqui está mostrando, né, aí algumas informações importantes. Né? Os fenícios ocupavam uma estreita faixa de terra entre o litoral mediterrâneo e as montanhas do atual Líbano, Síria e Israel. Então, eles estavam ali entre as montanhas e entre o mar Mediterrâneo. Uma parte do território muito fértil e outra parte do território era muito quente e árido e com secas praticamente o ano todo. E era, além disso, um território pedregoso. Né? As altas montanhas impediam os fenícios de adentrar o continente, assim eles voltaram seus esforços para o mar. Ou seja, os fenícios eles são navegadores, são povos do mar, né? São grandes comerciantes e povos que navegaram, aí, desbravaram o mar Mediterrâneo, formando grandes rotas de comércio. Aqui uma visão mais próxima, né? E aí a gente tem aqui várias das cidades fenícias, né? Principais aí, Sidom e Biblos, que são as mais importantes, né? E Tiro também, né? Desculpa, as três aí mais importantes e algumas outras, tá? Aqui a gente pode ver a região da Fenícia antiga com uma perspectiva mais ampla, né? A gente consegue ver aqui, né, o leste europeu, consegue ver ali aqui a Itália, né? Conseguimos ver aqui também a Anatólia, né? E dá para a gente ver aqui onde os fenícios estavam localizados e aqui também, né? Então dá para fazer um recorte interessante aí. Aqui mostra as principais rotas comerciais, né? Obviamente eles saíam dessa região, né, que eles estavam, que era denominada Fenícia, e faziam rotas pelo litoral sul da Anatólia, né, ilha de Creta, Chipre e por todo o norte da África, o litoral norte da África, o litoral mediterrâneo africano, né, então passando aí por várias regiões importantes. Essas rotas comerciais garantiam aos fenícios uma primazia, né, ou seja, eles inauguravam aí a questão do comércio. Eles tinham essa característica de fazer o comércio, eram grandes comerciantes
e eles foram os primeiros a estabelecer essas rotas de comércio. Então eles estabeleciam rotas, locais para você comprar coisas, locais para você vender coisas, e eles sabiam fazer aí esse trânsito de mercadorias. Isso foi muito importante para os fenícios, contribuiu muito para que eles pudessem aí se desenvolver enormemente aí seu potencial. Agora a gente passa um pouquinho já para as características políticas, beleza? Então, primeiro ponto, né? Não havia Estado unificado, ou seja, não existia, tá, gente, um reino ou um império da Fenícia. Na verdade, nós falamos em povos fenícios, né? Na Fenícia enquanto região. Mas assim como os mesopotâmicos, né? Os fenícios também se desenvolviam em cidades-estados independentes. Então, cada cidade tinha aí a sua independência política. Cada cidade constituía uma unidade política independente. É mais ou menos dizer que cada cidade fenícia correspondia aí a um país, né, com o seu líder, os seus exércitos, a sua organização política, as suas riquezas e tudo mais, né? E também é importante dizer, né, que frequentemente essas unidades políticas, essas cidades-estados, entravam em conflito ou, né, podiam dominar umas às outras. Então, às vezes, elas entravam em guerra e uma acabava tomando o controle da outra. Mas também, né, é importante notar que haviam colaborações e alianças, né, entre diferentes cidades e estados, quando elas tinham aí um objetivo, às vezes uma ameaça comum, elas se uniam para poder se defender. Beleza? Atividades econômicas, nós já falamos um pouquinho sobre isso, né? A principal atividade econômica, sem sombra de dúvidas, era o comércio marítimo. Né? Mas não só de coisas que os fenícios produziam, tá, gente? A gente também está falando de coisas que esses caras compravam, né, de outras regiões e levavam para outras regiões. Então, eles tinham suas produções, nós vamos falar dos principais produtos fenícios aqui, o que os fenícios produziam, mas eles também faziam aí um trânsito entre produtos de diferentes regiões para que eles pudessem aí otimizar seus lucros e ampliar suas riquezas, obviamente, né? Mesma coisa. Os principais produtos da Fenícia, né? Ou seja, o que eles tiravam da Fenícia e mandavam para outros lugares. O primeiro aí é o cedro, tá, gente? O cedro ele era vendido também, mas ele era muito usado pelos próprios fenícios na construção de navios. É uma madeira muito boa para a construção de navios, e eles também vendiam isso aí para outras regiões, principalmente para os mesopotâmicos, que viviam ali numa região onde não se tinha tanta madeira. Os fenícios também produziam potes de cerâmica, né? Objetos e vasos de vidro. Está mostrando aqui umas imagens bem legais aqui para vocês verem, né? Armas de bronze, também eram objetos que eles vendiam. Azeite de oliva, perfumes, joias aí de ouro e outros metais, né? Objetos de marfim, que eles compravam o marfim principalmente da África. Quando esse marfim chegava na Fenícia, ele era manufaturado aí em peças decorativas e outras coisas, e aí eles eram vendidos. E por último, e mais importante, né, o produto principal que os fenícios vendiam era o tecido púrpura, né? Eles produziam um tecido, né, através da lã, e com esse tecido, eles tingiam esse tecido aí com uma cor, né, que era o púrpura, né, a cor púrpura. E aqui está mostrando, ó, o molúsculo, né, o murices, né, que é o molúsculo que eles usavam para poder obter a tinta. E aqui uma curiosidade bem interessante, né, mesmo assim, uma curiosidade curiosa, né? Para se obter meio litro de tinta era necessário mais de 60 mil morices. Claro que um meio litro de tinta era suficiente para você pintar aí várias peças de tecido, né? E aqui está mostrando, né, de novo o Maurice, né? Ainda existe, ele não chegou a ser extinto, mas ele foi caçado, né, amplamente aí. E aqui mostrando um tecido na cor púrpura, né? Beleza, né? É interessante, tá, gente, essa coisa sobre o tecido, né, na cor púrpura, porque isso, inclusive, fez com que os fenícios fossem conhecidos pelos gregos e os romanos com esse nome, né? A partir daí, os gregos e os romanos passaram a chamar os fenícios de púnicos, né? Que era aí usado para poder designar os fenícios, porque eles eram os caras que vendiam tecido na cor púrpura. Parece um roxo aí, dá pra gente ver aí, né? Aí tá falando, né? Primeiro, né? Inicialmente o comércio era feito
em caravanas pelo deserto da Arábia, então eles atravessavam a região ali, né, e faziam comércio principalmente com os árabes, né, e depois também, junto, né, a isso, eles também faziam comércio com os egípcios. Né, foram os primeiros momentos aí dos fenícios em suas relações comerciais. Esse quadro, né, quem quiser observar ele com mais calma, ele é um mapa muito rico, né? É um mapa com uma legenda bem interessante e ele mostra, né, mais ou menos como é que funcionava essa questão do trânsito de mercadorias. Então mostra onde os fenícios conseguiam as coisas. Então dá para a gente ver aqui, né, escravos, cerâmica, cereais, metalurgia, vidro, papiro, sal, têxteis, marfim, ouro, prata, cobre, estanho, chumbo, madeira, né? E aí está mostrando as rotas, tanto de rotas de comércio e também os produtos, de onde esses produtos vinham, né? Então os fenícios compravam esses produtos de diferentes lugares e vendiam em outros lugares, né? É uma tática que até hoje ela é muito funcional, né? Ela faz parte do comércio, que é a questão da demanda, né? E da oferta, né? Se você tem num lugar onde você tem muito de um produto, geralmente esse produto vai ser mais barato. Mas se você pega aquele produto de um lugar onde tem muito dele, compra ele mais barato, mas leva ele para um lugar onde não tem muito dele, então a procura vai ser maior do que a oferta. Obviamente, esse produto ali ele vai ser mais valorizado. E os fenícios faziam isso sempre, né? Isso era uma grande sacada aí para poder ganhar dinheiro. Quem quiser, pausa aí o vídeo para poder dar uma olhada, né, como é que funcionava isso aqui com calma. Beleza? Aqui está mostrando também, né, outra coisa importante que os fenícios fizeram foi aí a criação das colônias, tá? Então, o que acontece, tá, gente? Aqui está mostrando, ó, nessa parte aqui, eu estou passando o mouse aqui, né? Vou pôr a mãozinha aqui para vocês verem. Está mostrando aqui as principais cidades fenícias, né? E aqui mostrando as rotas comerciais fenícias, né? E aqui mostra também de azul, né? Os lugares onde produtos, né, vinham para os fenícios compravam esses produtos, e mostrando as principais cidades, né, que os fenícios faziam comércio, né. De verdinho aqui, ó, tá mostrando as colônias, tá? Então, onde está verde aqui, ó, tudo isso era a região que os fenícios eles fundaram cidades que no começo nada mais eram do que entrepostos comerciais. Depois se transformaram em cidades independentes e que passaram a ser centros comerciais, ou seja, lugar para se fazer comércio, e era assim que a coisa funcionava, beleza? A atividade comercial era a atividade mais importante, nós já falamos disso, né? Os fenícios eles eram navegadores e comerciantes, né? Eles expandiram seu território em direção à Europa e norte da África, onde fundaram colônias, e aí o que eu acabei de falar com vocês, né? Elas serviam aí como entrepostos comerciais e eram aí meio que feitorias, né? Eram lugares onde eles vendiam e compravam produtos. E esses lugares acabavam enriquecendo ali, né? Era bem óbvio isso aí, né? Porque se tornava intenso o comércio. Aqui mostra uma imagem, né, de um livrinho aí que mostra o mercado fenício, né, produtos chegando, gente comprando coisas, né, vários outros países mandavam pessoas para lá para poder comprar e vender coisas. Aqui de novo, né, tá mostrando as rotas, né, as maiores colônias fenícias, né, Cartago aqui principalmente, né, a ilha de Creta. Beleza, acho que tá tranquilo isso aqui, né? Aqui também está mostrando as colônias fenícias aqui na Fenícia, né? E aqui na região aqui, né, de Cartago e na ilha lá da Sicília, que eram regiões muito importantes. Ilha da Sicília e a ilha da Sardenha, né? Aqui. Basicamente, né, os fenícios fundaram colônias chamadas empórios nas costas africanas e na da Espanha, voltadas para comércio e troca de mercadoria. Mesma coisa, né? Já estamos repetindo aqui. Beleza, né? Os fenícios eles faziam essa coisa antes de começar a fazer comércio com os outros povos. Eles exigiam, né, que esses povos trouxessem tributos para eles, para que eles pudessem ali começar as relações comerciais. Então antes você tinha que dar um presente para os fenícios, aí a partir daquele momento que os fenícios ficavam aí satisfeitos, eles começavam a trazer os produtos e vender os produtos ali naquele novo lugar, ali naquela nova região, tá? Aqui está mostrando de novo uma colônia fenícia, né, um porto fenício,
Essas cidades quase sempre, tá, gente, eram cidades ligadas às regiões litorâneas, né, as regiões que têm ali o acesso ao mar. O mar Mediterrâneo ele se torna aí um grande, digamos assim, uma autoestrada, né, de comércio para os fenícios. Então eles saíam de um lugar, levavam um produto de um lugar para o outro, era assim que funcionava. E o mar Mediterrâneo era, por excelência, o lugar de passagem, onde eles passavam, né, para poder fazer essas coisas. E aqui tem algumas imagens bem interessantes que mostram os navios fenícios, né? Esse é um barco de comércio fenício, tá, galera? Tem também um barco de guerra, nós vamos ver ele, mas esse aqui é um barco de comércio. Isso aqui seria a visão externa dele, dá para vocês verem aqui a linha de mar, né, da linha do nível da água. Aqui uma visão, né, como se a gente cortasse o barco no meio e pudesse ver lá dentro. Então todos os produtos eles eram colocados dentro do barco. O barco não era muito grande, mas mesmo assim era um barco suficiente, eram barcos suficientes para poder fazer esse trânsito comercial. E outra, né, geralmente esses barcos eles andavam, né, eles navegavam em grupos, né, então eram vários barcos de comércio junto de barcos de guerra para poder proteger as mercadorias fenícias, né? Tem aqui mostrando a estrutura, como é que o barco era construído. Se vocês notarem onde eu estou passando a mãozinha aqui, ó, estou sinalizando aí com a mãozinha, vocês vão ver aí pedras, né? Essas pedras elas eram usadas para dar um peso no barco e o barco poder navegar sem que ele virasse, né? Era talvez a construção, as embarcações mais bem construídas até então naquele momento da história, tá? Um barco um pouco maior, mas também um barco comercial, tá? E aqui a gente já vai falar um pouquinho dos barcos de guerra fenícios, tá? A gente pode ver já que eles um pouquinho diferente, né? Eles têm lá vários remos, né? Isso aqui, onde eu estou passando a mãozinha aqui, ó, são remos, né? E na ponta aqui, ó, ele tinha uma espécie de um ariete. Essa ponta ela era geralmente uma peça de madeira grande, né? Que estava ligada a todo o barco, né? Então era uma peça bem estruturada e na ponta dela ela era toda revestida com metal. Então eles atacavam, né? O que os navios a principal arma era isso, né? O ariete, né? Esse rostro aí. Quando um navio de guerra fenício ele ia atacar um navio inimigo, ele aumentava a velocidade dele e enfiava, né, o rosto ou o ariete no navio inimigo. Esse navio ele era perfurado, então ele tinha um casco perfurado e obviamente a água invadia esse navio inimigo e esse navio passava a ser, ele naufragava, né? Ele era alvejado e naufragava. Ok? Aqui está mostrando umas imagens mais próximas, dá para a gente ver o ariete aqui, como é que funcionava. Então era talvez a máquina de guerra mais poderosa dos mares naquela época, né? Não havia nenhuma outra máquina de guerra que tivesse o poder dos fenícios aí. E além disso, eu acho muito interessante que os fenícios eles combinavam as velas, né, que usava a força do vento para movimentar os barcos, e também os remos, né? Então tinha a força humana de várias pessoas, geralmente eram escravos, que ficavam lá remando os barcos para poder locomover o barco, né? Então quando não tinha vento, agarrava na vela e o barco ia embora. Beleza? Aqui mais uma imagem, dá pra gente ver como é que ficava, o ariete ficava abaixo do nível da água, né? Bem interessante. Aqui está mostrando como é que seria, né, uma cidade fenícia. Geralmente eram cidades fortificadas, tá, gente? Com grandes muralhas e um porto, né? Quase sempre eram assim. Né? Elas ficavam sempre, como eu disse antes, sempre em regiões litorâneas, era sempre assim, tá? De novo, um porto fenício, a mesma coisa, murado, tudo mais, né? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a sociedade fenícia, beleza? A gente era uma sociedade basicamente ligada ao comércio, então o poder ele estava ligado ao mar e aos comerciantes, né? Então, obviamente, o controle do mar significava de uma maneira ou outra o controle sobre o comércio, né? Controlar o mar, ter mais navios, dominar mais rotas, era assim que funcionava, tá? Então a gente tem, né, essa aristocracia, os comerciantes aqui, eles estão intimamente ligados, tá? A gente tinha uma pequena classe de camponeses, que eram as pessoas que trabalhavam nos campos. Como eu já disse, a produção campesina, né, dos fenícios era muito pequena, né? Os fenícios eles compravam comida de outras regiões, mas havia também a produção ali de comida, pelo menos para subsistência, isso acontecia. E também havia a presença de escravos.
apesar dos fenícios não serem grandes escravagistas, né? Mas mesmo assim, eles ainda tinham, né, essa questão aí de comprar, vender escravos e principalmente na questão de vender os escravos, tá? Agora algumas questões relacionadas à cultura fenícia, né? E é bem interessante, porque nós portugueses, né, brasileiros portugueses que temos aí o alfabeto português, nós somos de alguma maneira herdeiros do alfabeto fenício, né? E os fenícios eles criaram um alfabeto bem simplificado, bem facilitado, que era composto com 22 consoantes. Basicamente os fenícios eles criavam aí, né, e também vogais, né, eles criaram aí um alfabeto muito facilitado, que era mais simplista, né, o mais simplista possível. Se a gente comparar o alfabeto fenício com a escrita cuneiforme dos mesopotâmicos, ou também com a escrita, os hieróglifos, e o demótico e a outra escrita, as escritas, né, os tipos de escrita egípcias, o alfabeto fenício ele é o mais simples, é o mais tranquilo de se saber, de se aprender, beleza? Aí tá mostrando aqui, né, eu acho bem legal, a gente tem aqui uma pedra, né, uma pedra com algumas inscrições fenícias, tá? E, obviamente, como eu acabei de dizer para vocês, né, o alfabeto fenício ele foi adaptado, né, para o alfabeto latino. Então, você tem uma adaptação aí que acaba sendo feita, né, e aí a gente sabe como é que foi isso. E aqui está mostrando, né, como é que eram as letras, né, e como é que essas letras ficaram aí no latim, né? E óbvio que o latim tem algumas diferenças aqui que a gente pode ver também do português, né, letras que são a mesma, né, então não era muito diferente. E é bem adaptado, bem simplista, como o nosso alfabeto, né? Não é um alfabeto muito complicado, tá? Em função dos diversos contatos comerciais que mantinham com os outros povos, né? Os fenícios sentiram necessidade de um meio prático para facilitar a comunicação, e aí eles desenvolveram o alfabeto, né? Ele era composto por 22 sinais, sendo mais tarde aperfeiçoados pelos gregos, e que lhe acrescentaram outras letras. O alfabeto grego deu origem ao alfabeto latino, que mais tarde, e que é o mais utilizado atualmente, inclusive nós usamos, né, uma adaptação do alfabeto latino. O português ele é exatamente isso, tá? Então, daí uma importante contribuição dos fenícios para o mundo, né? O alfabeto latino, e basicamente uma grande porção da população mundial usa, né, o alfabeto latino aí para poder falar, né? Se a gente pensar, por exemplo, o que é o alfabeto latino, quais são as línguas que derivam do latim, né? Português, espanhol, francês, italiano, e tem mais, uma porrada de língua aí que a gente pode enumerar aí, que são línguas que têm uma relação com os fenícios, beleza? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da religiosidade, beleza? Primeiro, tá, gente? Os fenícios eram politeístas e antropomórficos, né? Então, os fenícios, na questão religiosa, né? Os fenícios, eles acreditavam em mais de um deus, né? Eles acreditavam em vários deuses, e os deuses fenícios, eles tinham formas humanas, tá? Então, antropo significa homem, né? Humano, então forma humana, beleza? É mais ou menos essa ideia aí. Além disso, né, as religiosidades, as divindades, os deuses, né, perdão, os deuses fenícios, eles estavam associados a forças da natureza, aos astros e também à fertilidade. Ela sofreu muita influência dos mitos mesopotâmicos e egípcios. Nós já estudamos sobre isso, tá, gente? Então, se vocês quiserem retomar, vocês podem fazer isso aí tranquilamente com os vídeos que já estão disponíveis para vocês aqui no canal, joia? Os fenícios eles tinham a prática, né, de chamar os deuses de Baal e Baalat, que significa senhor e senhora, ok? Basicamente, em toda a cidade, né, eles adoravam um senhor e uma senhora, um deus e uma deusa, né? Porque para os fenícios era proibido pronunciar os verdadeiros nomes dos deuses, né? Então você chamava ele de senhor, de Deus e pronto, era assim que funcionava, né? Aqui está falando algumas características, né? Eu acho interessante a gente falar um pouco sobre isso aqui. A religião era politeísta, já falamos disso, né? Antropomórfica. Eles tinham ali, né, conservavam os antigos deuses dos povos semitas, divindades terrestres e celestes, comuns a todos os povos da Ásia Antiga, né?
e está falando de algumas dessas aqui, além de divindades do mar. É muito parecido com os gregos, tá, gente? Também. Os gregos também eles têm um pouco dessas características. Divindades celestes, divindades terrestres e divindades marítimas, né? Cada cidade tinha seu deus e sua deusa, né? Muitas vezes também tinha entidade feminina, Baal e Balat. O Baal de Sidom era Esmun, deus da saúde. Biblos adorava Adonis, deus da vegetação, cujo culto associado a Astarte, a caldeia Istar, a grega Astarteia, a deusa dos bens terrestres, do amor e da primavera, da fecundidade e da alegria. Em Tiro, rendia culto a Melkarte e Tanit. Para aplacar a ira dos deuses, e essa parte é meio cruel, mas, né, a gente sabe que isso também não acontece em outras sociedades. Para aplacar a ira dos deuses, sacrificavam animais e às vezes realizavam terríveis sacrifícios humanos, pelo que os paleontólogos, né, que estudam, historiadores paleontólogos que estudam os fenícios, eles tinham a prática de sacrifício de recém-nascidos, de crianças, né? Então, está falando aqui, ó, que em uma certa ocasião, 200 recém-nascidos foram lançados ao mesmo tempo ao fogo, enquanto as mães assistiam impassíveis ao sacrifício. Aqui tem duas representações fenícias, né, de um senhor e uma senhora, um deus e uma deusa. Está falando de novo, né? Cada cidade tinha os seus deuses, né? Isso está repetindo um pouco aqui. Aqui também a mesma coisa, né? Está repetindo de novo. A Fenícia localizava a região, passava de novo, né? Falando um pouquinho do comércio, que a Fenícia se localizava numa região de passagem entre a Ásia, a Mesopotâmia, a Pérsia, a Média e também do outro lado o Egito e a África, né? O restante da África, o Egito, África, né? E o restante da África. E por essa razão, todos os grandes impérios da antiguidade formados nas proximidades do mar Mediterrâneo apoderaram-se do território fenício. Então, o que acontece, tá, gente? Logo depois, né, um pouco depois adiante no tempo, todos os grandes impérios eles acabaram dominando os fenícios. Por que isso era importante? Primeiro, porque era um local de passagem. E segundo, porque os fenícios dominavam as técnicas de navegação. Então, se você queria dominar o Mediterrâneo, se você queria dominar o comércio mediterrâneo, que era um comércio riquíssimo, você precisava, né, de uma certa maneira, dominar os fenícios. Isso não vai acabar aqui, nós estamos falando dos fenícios, mas a gente vai falar depois dos descendentes dos fenícios, que foram os cartagineses e que também entraram em guerra com os romanos. Estou dando spoiler aqui da matéria mais adiante, mas tudo bem, eu estou só dizendo para vocês que essas lutas pelo controle do mar Mediterrâneo, elas foram muito comuns na história antiga, beleza? É mais ou menos isso. E outra coisa, né, ali, tá falando aqui, né, dos impérios egípcio, assírio, caldeu, macedônio, romano, né, e também, né, o macedônio aqui, a gente pode pôr macedônio / grego, né, porque o Alexandre, ele era um cara que admirava a cultura grega e fez com que ela se difundisse por todo o mar Mediterrâneo, né? Então, os fenícios receberam culturas, né, influências culturais de diversos lugares do planeta. Isso foi muito importante para eles, tá? Tá falando aqui também da questão da adaptação, né, da própria cultura fenícia também para o mundo mediterrâneo. Isso também é importante. Então, os fenícios eles vão contribuir aí, né, com a questão do alfabeto, com a questão da navegação, das técnicas de navegação, das técnicas de construção de navegação, dos próprios produtos e tudo mais, tá? Aqui a gente, para fechar, né, tem um mapinha aqui mostrando esse círculo em vermelho, a área de colonização fenícia, e depois, né, isso é um pouco depois, a área de colonização grega. Os gregos também foram grandes navegadores e eles tiveram lá os seus atritos com os fenícios. Não à toa, né? Os gregos também queriam tomar o poder, o controle aí do comércio marítimo. Joinha? Aqui uma das maiores cidades fenícias, essa que foi destruída pelos romanos, a cidade de Cartago, no norte da África. Depois da conquista da Fenícia, Cartago assume a hegemonia do mar Mediterrâneo. Eram herdeiros dos fenícios, apesar dos fenícios terem sido conquistados, né? Os cartagineses continuaram aí perpetuaram esse domínio, né, fenício, mesmo que, entre aspas, não eram mais totalmente fenícios, mas eles tinham uma herança fenícia, né? Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre os cartagineses. Joinha? E por último, tá, gente? Só para a gente fechar com uma pequena curiosidade aqui, eu quero falar com vocês aqui um pouquinho sobre
vou só organizar aqui, galera, só um minutinho. Beleza, ótimo. Para fechar, né, uma questão. Para você, quem descobriu a América, né? Vocês acham realmente que foi Cristóvão Colombo, né? Na verdade, a gente tem várias notícias aí. Primeiro, né, a gente sabe, tem vídeo no canal mostrando aqui, um vídeo bem legal aí sobre a chegada do Homo sapiens, dos primeiros humanos da nossa espécie ao continente americano. Isso remonta milhares de anos atrás, tipo 25, quase 30 mil anos atrás, né? Mas mesmo assim, né, se a gente não considerar isso, a gente tem que falar também que os fenícios, eles chegaram muito antes, provavelmente eles chegaram muito antes até a América, né, até o Brasil, antes dos portugueses. Como eles fizeram isso, não dá para saber. O que se diz, tá, galera, é o seguinte, que os fenícios, num determinado momento, eles teriam sido pegos, eles faziam já uma rota no litoral africano, no litoral oeste africano, e eles teriam sido pegos aí por uma tempestade, e essa tempestade acabou trazendo eles até o litoral do que no futuro seria o Brasil. E esses caras acabaram ficando presos aqui, eles não conseguiram voltar para casa, e eles deixaram aí vários registros, né, que se tem notícia aí, vários registros no Brasil aí sobre a sua estada aqui, né? Eu vou colocar algumas imagens aqui para vocês verem, né, o que é, né, essas imagens, tá vendo? Seriam imagens aí dos fenícios, inscrições fenícias em pedras, principalmente no litoral, nas regiões mais litorâneas do Brasil, tá? É bem interessante, né, porque mostra a importância, né, desses navegadores, como eles eram grandes navegadores, mas, entretanto, existem vários arqueólogos aí que refutam essa ideia e dizem que isso aqui não era fenício, que isso provavelmente eram inscrições indígenas de povos muito antigos e que a gente não tem conhecimento. Não há ainda, tá, galera, uma prova material substancialmente irrefutável, né? Então há uma grande discussão aí no mundo historiográfico e, de modo geral, os historiadores não acreditam que sejam realmente fenícios, mas que seja aí um outro povo indígena que tenha feito essas inscrições. Beleza? Galera, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, tá? Eu fico muito feliz aí que vocês tenham assistido até o final, tá? Peço que vocês aí deixem o like, compartilhem o vídeo aí para ajudar, né? Compartilhe o vídeo aí com seus amigos, que está precisando estudar também um pouquinho de história. Fica à vontade para compartilhar com quem você quiser, tá? Se não é inscrito no canal, se inscreve. Grande abraço, falou, tchau, tchau e até a próxima.